Abençoados, herdeiros amados da graça de Deus, estamos de volta aí, né? Sábado. E desejo para vocês um final de tarde de sábado aí abençoado, né? Um final de semana abençoado para todos vocês aí. Agradeço a todos vocês aí que têm participado da nossa live. Muitos irmãos estão perguntando: quando é a sua live, irmão André? É toda segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas. Amém? Toda segunda, quarta, sexta e sábado, às 17 horas. Aguardo a sua participação. Amém? E sou o irmão André Palhares, para vocês que estão me vendo a primeira vez. Se gosta dos vídeos do meu canal, peço a vocês que se inscrevam, né? Ative o sininho de notificação para receber todos os vídeos novos que o irmão André aqui for postar. Taque já o dedinho aí no like. Ajuda o nosso canal, ajuda o crescimento. O like faz a plataforma do YouTube levar esses vídeos para mais irmãos que precisam ouvir e aprender as coisas que estamos aprendendo aqui. Essa maravilhosa palavra, né, da graça de Deus. Então, estamos aí com mais um tema. Não vou fazer muita hora, porque esse tema é um pouco grande, tá bom? Agradeço a todos vocês aí. Já tá com o dedinho no like aí, amém? O tema é: Satanás é preso, julgado e destruído com o fogo do céu. Olha, o que é isso, irmão André? Vamos lá, abençoados. O Apocalipse está cheio de figuras de linguagem. E temos que entender, né, com uma mente clara e racional, essas figuras de linguagem. Primeiro temos que aprender por que João falava em figuras de linguagem. Ele explica isso. Vejamos aqui, Apocalipse 19, 9, né? Tem um título, da minha Bíblia tem um título aqui, que diz aqui, Mensagem às igrejas da Ásia. Então, João, ele manda uma mensagem às igrejas da Ásia e diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição. Se você estiver ouvindo o ruído aí, é o cachorro comendo ração. Cima de fazer barulho, né? Então, João está falando: eu, João, também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino e na paciência de Jesus. Estava na ilha de Patmos, ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, aqui já está explicado por que João falava em parábolas, por que João falava em figuras de linguagem. João diz que estava preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Os imperadores não queriam João falando de Jesus Cristo. Por isso, Domiciano mandou prender João, porque anunciar Jesus Cristo era uma pedra de tropeço para os imperadores. Amém? Os imperadores se faziam de Deus, eles se achavam Deus. Domiciano mesmo, na época de João, se fez de Deus. Domingo retrasado, eu fiz uns vídeos falando sobre isso. Infelizmente, deu pouca visualização. Poucos de vocês viram, mas se vocês não viram, peço que vejam, porque eu estou explicando sobre Domiciano. Estou explicando que Domiciano se fez de Deus, o Deus Domicianos, o Deus invicto Domicianos, o Deus que escolheu o domingo para ser adorado. Domingo vem de Domiciano. Então, quando os evangélicos, vamos ao domingo, é dia de adorar o Senhor Domiciano. Domingo é dia de adorar o Senhor Domiciano, não o Senhor Deus, Criador. Amém? São coisas que foram mudadas pelo sistema, né, dos imperadores, depois pelo sistema papal, e continuou essa mesma
mentira, mas uma bagunça, e o povo acha que domingo é dia de adorar o Senhor. Não. O Senhor, o dia de adorar o Senhor é todos os dias, com suas boas ações. Amém? Porque o Senhor mora dentro de cada um de nós. Amém? Como eu falei já em estudo passado, não podemos fazer dessa morada de ira, morada de inveja, morada de bebedice, morada de prostituição. Ele mora dentro de cada um de nós. Amém? E adorar o Senhor é todos os dias. Todos os dias. Não existe um dia de adorar o Senhor. Amém? Então, João, os imperadores, não querendo que João falasse de Jesus Cristo, o prendeu na ilha de Pátimo. Então, João começa a contar toda a sua história lá na ilha de Pátimo, que começa em Apocalipse 21. Eu vou ler até o 4. E o tema da minha Bíblia está a prisão de Satanás por 1000 anos. Vamos ver quem é esse Satanás que foi preso por 1000 anos e como ele foi preso. Então João começa dizendo: então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Tudo figura de linguagem. Isso aqui não aconteceu de verdade, visivelmente, literalmente. São figuras de linguagem. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo. Então, João estava falando, através de figura de linguagem, né, a respeito do Império Romano da sua época. Ele estava falando a respeito de um imperador. Amém? Ah, irmão André, qual imperador que reinou 1000 anos? Essa foi a mesma pergunta que me fizeram. Qual imperador que reinou 1000 anos, irmão André? Que nós, muito menos, conseguimos chegar aos 70, 80. Tem pessoas que vão aos 100, né? Eu peço a Deus que me deixe chegar até os 100, né? Bem, para entender isso, abençoados, temos que entender o que diz Pedro. Segundo Pedro 3,8 diz: todavia, uma coisa, amados, não deveis esquecer. Pedro falou para aqueles judeus da época dele. Eu vou falar isso para vocês, abençoados, que me seguem, que me ouvem. Todavia, há uma coisa que não deveis esquecer. E toda vez que você ler sobre isso na Bíblia, você não deve esquecer disso que Pedro está anunciando aqui. Amém? Que para o Senhor, um dia é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Amém? Existe uma linguagem judaica chamada de anos proféticos. Anos proféticos. Então, nessa visão de 1000 anos, né? Nessa visão aqui de 1000 anos, que João fala em dias, essa passagem de Pedro está se referindo a anos proféticos. Anos proféticos. Então, esse Satanás se refere a um imperador que ficaria preso por alguns anos proféticos. Amém? Então, Apocalipse 21 está escrito: depois disto, é necessário que ele, ou Satanás, o opositor, ou imperador, seja solto por um tempo. Amém? Segundo estudiosos, João escreveu o livro de Apocalipse em Patmos entre o ano 96, amém? Aproximadamente. Tudo bem, aceito. Eu aceito isso. Aceito isso claramente. Mesmo João falando em acontecimentos anteriores, João falou do templo,
né, de acontecimentos anteriores, mesmo João falando de acontecimentos anteriores, isso é normal e fácil de explicar, né? Fácil de explicar. Eu, irmão André, estou aqui no ano 2024, né? Mas eu posso escrever aqui um livro e falar de acontecimentos, coisas que aconteceram comigo lá na década de 80, na década de 90, estamos na década de... estamos em 2024. Tá entendendo? Então, aquilo que eu falar lá, que aconteceu comigo lá na década de 70, 80, 90, não significa que aquilo está acontecendo hoje. Eu estou escrevendo uma coisa hoje, né? Mas acontecimentos que houve lá comigo em 70, 80, 90. Então, João poderia estar em 96 escrevendo coisas que ele viu acontecer, né? Desde o início que conheceu Jesus, né? Até os anos 70, passando todos aqueles anos que João viu todas essas coisas. João morreu no ano 104, com 94 anos, então ele viu todos esses acontecimentos, ele acompanhou todos esses acontecimentos, então ele poderia estar escrevendo hoje coisas que aconteceu lá no passado. Então, aceito isso. Aceito, né? Embora não precisa discutir sobre isso. Quando escreveu, quando não escreveu, é só raciocinar. Vespasiano assumiu seu trono em 1º de junho de 69. Em 70, invadiu a cidade e o santuário, registrado por também Daniel 9:26. Então, Apocalipse 1:3 diz que é necessário que o Satanás seja solto por um tempo. O sistema religioso fica apavorado. Fica apavorado. E no milênio, Satanás será solto. Ué, mas ainda não diz que Satanás já está aí? Então já foi solto, meu irmão. Mas esse Satanás é figurativo. Satanás é um adjetivo humano. Satanás é um adjetivo para mostrar o mal humano. Do grego é diabo. Satanás vem de Satã, do hebraico. Né? Em 70 DC, ele foi solto. Derrubou os muros da cidade de Jerusalém e invadiu a cidade e o santuário. Como repito, como disse Daniel. E o que se refere a ser solto? O que se refere é ele ser, né, preso e ser solto. Como assim? Tessalonicenses 2, 6, 8, a palavra nos diz: e agora, vocês sabem o que o está detendo. Está falando aqui daquele anticristo que viria. Aquele anticristo que entraria no templo se fazendo de Deus. Aquele anticristo que invadiria a cidade e o santuário. Né? Então aqui, Paulo está falando ao povo de Tessalonicenses, a igreja reunida em Tessalonicenses, e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Então, ele tinha que ser detido para ser revelado no seu devido tempo. Isso significa ser preso. Isso significa Satanás ser preso. Amém? Com efeito, o mistério da iniquidade opere e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Né? Cristo viria, faria todas aquelas coisas, né? E seria afastado, né? Vou para o Pai, mas voltarei à segunda vinda, né? Para acabar de concluir todo o que a lei e os profetas disseram para a consumação do século. Então, ele se afastou para o quê? Agir, né?
Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque enquanto Cristo estava ainda ali, esse Satanás estava detido, não poderia agir. Então será, de fato, revelado o iníquo. Quando Cristo se recuou, né? Deus usou Vespasiano e o seu filho, o príncipe Tito, usou ele para invadir Jerusalém. Então, ele foi revelado, o iníquo foi revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Estão entendendo, abençoados? E ao Deus estava detendo Satanás, e ao Deus estava detendo o imperador de agir, para que ele agisse no seu devido tempo. E agora você sabe, olha o que Paulo disse aos Tessalonicenses. Agora você sabe o que o está detendo, para que ele fosse revelado no seu devido tempo, porque isso já aconteceu, para que ele fosse revelado no seu devido tempo. Então Deus estava segurando ele, para que ele fosse revelado no tempo apropriado, no tempo apropriado de Deus. Isso significa preso. Satanás foi preso por 1000 anos. 1000 anos, lemos em Pedro, significa um dia, né? Aqui são anos proféticos. Então, quando os anos passassem e chegaria o tempo em que Deus, e ao Deus falasse, não, hoje é o dia dele invadir Jerusalém. Então ele seria solto. Solto que seria Deus ele ia dar ali, né, uma ordem figurativamente. Deus não desceu na terra e falou, Tito, agora você tem a ordem de invadir. Não, é figurativamente. Assim como Deus usou no Egito o faraó para prender os judeus, assim como usou Antíoco Epifânio IV para prender os judeus, assim ele ia usar também Vespasiano e seu filho Tito para o dia do juízo. Vocês estão compreendendo? Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Solto da prisão significa liberado para agir conforme as Escrituras, se referindo ao imperador Vespasiano, que usa o seu filho Tito para invadir os muros da cidade e o santuário. Então será revelado o perverso, Tito será revelado. Aquele anticristo que tanto eles esperavam seria revelado, já foi. O sistema religioso evangélico hoje espera vir o anticristo. Ele já veio, já foi revelado. A quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Entenderam, abençoado? Deus, e ao Deus estava detendo Tito para que ele se manifestasse no tempo certo de Deus, no tempo segundo a vontade de Deus. Por isso Jesus falou em Mateus 24:36, mas naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente o meu Pai. Só o Pai saberia o dia e a hora desses acontecimentos. Só o Pai saberia o dia e a hora em que soltaria o Satanás, ou desse, né, liberdade para Tito poder invadir os muros da cidade, invadir a cidade e o templo. Amém? Isso aconteceu aonde? Em que tempo? No primeiro século, para o povo judeu, em 70 DC, quando o exército romano invadiu a cidade de Jerusalém, destruiu toda a cidade, botou fogo em toda a cidade, destruiu o templo, destruiu os objetos de utensílios do templo,
falado por Paulo em Tessalonicenses, se fazendo de Deus, achando poderoso, né? Mas, na verdade, ele estava fazendo aquilo pela permissão de Deus, porque ele foi usado por Deus para causar o juízo profetizado pelos profetas. Apocalipse 21:6, 21:8. E sairá a seduzir as nações que há nos quatro cantos da terra. Gog e Magog é um figurativo, né? Aqui no Brasil usamos Apoca ou Chuí, né? Lá eles usam Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Está falando do exército romano. O exército romano era muito grande, forte, muito numeroso. E marcharão, então, pela superfície da terra, já marcharam, e sitiarão, marcharam, então, pela superfície da terra, marcharam, está escrito certo. João aqui está escrito certo. Está escrito certo, marcharam, né? Porque João estava lá em 90, dizendo acontecimentos que houve em 70. Viu que eu falei para vocês? Então, porque há a diferença de marcharam e a diferença de marcharão. Marcharão que ainda vai acontecer. Aqui escreveram marcharam porque já aconteceu, né? É aquilo que eu disse. Eu posso escrever um livro hoje, mas de acontecimentos que aconteceram em 70, 80, 90, né? Eu sou da década de 70. De lá para cá, eu posso fazer um livro hoje, escrevendo tudo que aconteceu de lá para cá, com a minha pessoa. Então, João escreveu que claramente marcharam, que já aconteceu, pela superfície da terra, e sitiaram, já aconteceu, o acampamento dos santos e a cidade querida. Então, João está contando sobre a invasão da cidade de Jerusalém, em 70 DC. Não são coisas, pastores, que vão acontecer. São coisas que já aconteceram em 70 DC. E a palavra diz que desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse fogo do céu, abençoados, é o Cristo glorificado. Na sua segunda parousia, que aconteceu justamente no dia do juízo, aonde ele condenou o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo, de enxofre, aonde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Aqui é uma alusão ao Vale de Hino, se referindo ao fim dos perversos, né? Porque eles não serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, porque homens carnais, a carne vai para o pó e não tem mais consciência. Assim diz Eclesiastes, não tem mais lembrança. Amém? Os que têm espírito retornam para Deus. Os perversos que não têm espírito, são alma vivente, o fim é sepultura. Então, eles não podem sofrer, sentir dor, né? Nem de dia, nem de noite, pelo século dos séculos, e nem, né, nós, né, que formos para o inferno, porque o inferno é sepultura, também não podemos sentir dor, nem de dia, nem de noite, porque espírito não pode sentir dor. Então, é uma alusão, uma figura de linguagem, é uma alusão ao Vale de Hino e uma figura de linguagem usada aqui, remetendo aqui uma severidade, um juízo para os perversos. E João continua dizendo, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assentava, de cuja presença fugia a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos posto em pé diante do trono. João está falando aqui
sobre o juízo de Deus sobre os perversos, né? João está relatando tudo o que aconteceu em 70 DC, neste livro aqui, né? Apocalipse 20, tudo em figuras de linguagem. Então, ele relata aqui sobre o juízo. Então se abriu os livros, e ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos, que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados por um, segundo as suas obras. Os fiéis, segundo as suas obras, e os perversos e opressores, segundo as suas obras, foram julgados naquele dia. Hoje, quem está em Cristo, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Se não tem condenação, não tem tribunal. Então, o tribunal foi para aqueles dias. Amém? Para o juízo daquele povo judeu. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Amém? Sobre isso, vou falar uma outra hora. Sobre a segunda morte, né? Vou fazer um estudo sobre isso uma outra hora. Vou encerrar aqui. Aqui marca esse livro do Apocalipse, onde João relata todos esses acontecimentos aqui. João está relatando aqui todos esses acontecimentos que houve em 70 DC, desde a invasão, né, de Tito, né, a cidade de Jerusalém, né, até a ressurreição dos mortos. Mas eu vou fazer outro estudo falando sobre isso. Fica comigo, continua comigo, não perca esse estudo. Aperte o sininho de notificação para você poder ser avisado o dia que eu botar esse estudo aí, né? Então, esse livro aqui marca a vitória de Cristo sobre o Império Romano. Aparentemente, a força bélica romana aparentemente venceu aparentemente, mas espiritualmente Cristo foi o vencedor. Tito só fez aquilo porque Deus permitiu que faria, porque aquilo já estava profetizado muito antes de Cristo, já estava profetizado esse juízo. Então Tito fez aquilo porque teve permissão de Deus. Tudo é segundo a permissão de Deus. Nada escapa dos olhos de Deus. Tito fez essa invasão, conseguiu êxito nessa invasão, porque foi vontade de Deus. Foi vontade de Deus. Existe um adágio popular, né? Não cai uma folha da árvore sem que Deus permita. É um adágio, porque isso não é bíblico. É um adágio. Mas isso é verdade. Deus vê e sabe de todas as coisas, está no controle de todas as coisas. Ele só invadiu aqui o templo porque foi permitido. Então, Satanás é preso, julgado e destruído com o fogo do céu. Né? Preso porque Deus ele foi preso porque foi impedido de invadir a cidade e o templo. Só invadiria no tempo permitido por Deus. Então, quando Deus soltou Satanás, porque Deus permitiu que eles invadissem. Amém? Tudo é da vontade de Deus. Eles invadiram pela permissão de Deus. Julgado e destruído com fogo do céu, porque todos aqueles perversos foram julgados pelo fogo do céu. O Jesus Cristo, na sua segunda parousa. Amém? Entendendo, então, por que João falava em parábolas e figuras de linguagem. Seguindo esse entendimento, entendemos que o livro do Apocalipse
que muitos têm medo do livro de Apocalipse, outros chegam a dizer que não é interpretado. O próprio Macedo aí falou que Apocalipse não se explica, né? João estava aqui falando sobre o acontecimento do dia do juízo, que se deu em 70. Claramente. Mas somente com essa visão da graça de Deus, você pode entender, meu irmão. Só a graça de Deus pode tirar o véu dos seus olhos para que você possa enxergar a verdade. Só a graça de Deus. São fatos históricos que aconteceram, não acontecerão. Tudo isso já aconteceu. Tudo isso já se cumpriu lá no ano 70. Amém? Tetelestai. Amém? E foi ali coisas consecutivas até o fim do século. Amém? Fico por aqui. Espero que você tenha entendido esse estudo aí com uma visão clara e racional, sem achismo, sem criar, né, coisas que não existem, sem fantasiar, entendeu? Apenas li e mostrei entendimento para vocês. Se vocês gostaram e estão me vendo a primeira vez, compartilhe esse vídeo para muito mais pessoas aí. Se inscrevam para ajudar o irmão André a chegar no 1000 inscritos. Estou rumo aí a 1000 inscritos. Me ajude aí. Se inscrevam. Mete o dedo aí no like. Dê um like. Vocês também que sempre me acompanham na live, muito obrigado pela presença de todos vocês. E meta o dedo no like aí. Ajuda o irmão André. É rápido e gratuito. Se inscrever também. É rápido e gratuito. Leva aí 2 minutinhos. Amém? É gratuito. Me ajude aí a levar esse conhecimento a mais pessoas. Amém? Sou o irmão André Palhares, aqui do Rio de Janeiro. Meu canal é o canal MDCG André Palhares. Se inscreva aí e me ajuda a chegar a 1000 inscritos. Estou rumo a 1000 inscritos. Se inscreva também no canal do meu irmão Carlos Gomes, canal Democracia Espiritual, e do meu irmão Ivanilton da Cruz. Estamos juntos aí. Amém? Buscando aí esse conhecimento, essa verdade aí. Amém? Junte conosco. Venha pregar se você também. Amém? Muito obrigado. Uma tarde de sábado abençoada a todos vocês. Amém? Graças e paz.